Boa noite a todos. Uma grande satisfação, alegria inenarrável reencontrá-los nesta quinta. Acho que não. Microfonia. Acho que não. O som tá bom? Tudo novo, bem? Nesta bela quinta-feira, para os nossos estudos da série psicológica da Joana de Ângeles. Preparados para mais uma jornada? A terceira já? É nosso terceiro livro. Nós vamos estudar o ser consciente. Aqui é uma pequena lista, como eu disse no início do projeto. Já lemos o livro Plenitude, foi o primeiro, Autodescobrimento, e agora o ser consciente. Não é a sequência das publicações, uma sequência muito pessoal. Então vocês não são obrigados, obviamente, a seguir essa sequência, mas eu particularmente gosto de ler nesta ordem. Então nós vamos começar com o Ser Consciente da Joana de Ângeles, um livro bastante denso, no qual ela vai falar sobre psicologia, diferentes áreas da psicologia. Ela até vai apresentar no primeiro capítulo o que ela chama de a quarta força. Mas antes de oficialmente iniciarmos, eu gostaria só de convidar a todos para um minuto de introspecção, silenciando o pensamento, acerenando as emoções, para que possamos aproveitar essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de estarmos em família, de estarmos entre amigos, buscando o nosso próprio aprimoramento, enfrentando as nossas dificuldades como irmãos, colocando-nos com humildade à disposição da espiritualidade superior para que possamos sempre fazer o bem. Que assim seja. Bom, vou apresentar a obra, e na apresentação da obra eu vou pedir licença para fazer uma leitura mais extensa. Tá? Do prefácio eu gostaria de ler com mais detalhamento, para a gente conhecer a obra. Depois nós vamos dar continuidade aos parágrafos selecionados apenas como estímulos para o diálogo. Podemos continuar assim? Como fizemos nos outros livros. Então, seleciona alguns parágrafos, você seleciona os seus parágrafos também, e nos encontramos aqui às quintas-feiras para o diálogo. Então, a Joana vai apresentar o ser consciente, né? E aí tem um trecho bastante interessante de como ela qualifica e apresenta o ser consciente. Ela diz assim: o ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser, e ao consegui-la, ei-lo feliz. Esse trecho está no prefácio, na abertura da obra, e é interessante já apresentá-lo para que todos possam optar, né? Vamos seguir pela leitura ou não, porque esse é o objetivo da obra. Tornarmos-nos esse ser consciente que foi apresentado no prefácio. É uma tarefa árdua, é um compromisso grave que vamos assumir, né, profundo, de altíssima responsabilidade para conosco. Agora, o final é interessante do excerto. Mesmo a leitura dessas obras não substitui a vivência. Então veja a finalização. Através das experiências vividas, libera a consciência do ser. Não é por meio da leitura. A leitura é uma organização, uma preparação para bem vivermos, elaborarmos as experiências do dia a dia com uma intencionalidade muito clara, que é o autoburilamento. Mas não substitui. Então nós teremos, gostando ou não, de continuar enfrentando as vicissitudes, as dificuldades, as pessoas difíceis, nós como pessoas difíceis também para a convivência com o outro. Então não fugiremos
da vida. Muito pelo contrário, vamos buscá-la. Eu apresentei aí uma edição da obra, né? Não é necessário ser esta edição, mas é a edição que eu tenho para que as pessoas, todos possam adquirir. Eu acho bastante interessante montarmos a nossa própria biblioteca e sempre fazermos a leitura. Aqui eu estou compartilhando as minhas experiências e vivências, e eu sou muito grato pela generosidade de vocês ouvirem, mas as minhas experiências não vão substituir as experiências de vocês. Então podem compartilhar sempre, leiam, vocês podem divergir dos comentários, trazer novas percepções que me ajudam também. Podemos ler mais alguns trechos desse prefácio? Porque aí é a oportunidade de todos decidirem, né? Se vamos continuar folheando o livro ou não. Então o prefácio, ele vai dizendo assim, e eu fiz, né? O problema é tentar sempre pela poesia, a gente quebra um pouco a ordem. Então, o que eu apresentei no slide anterior é o final do prefácio. Agora é o começo do prefácio. Esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, que não se amenizam, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. Essa descrição do homem moderno condiz com as nossas próprias experiências? E é aí que a gente vai preenchendo o texto com o que nós chamamos na psicologia da nossa própria equação pessoal. Percebe que os conceitos eles são muito abrangentes, né? Insatisfação, angústia, são conceitos amplos e cada um vai preencher com a própria vivência. Então aproveite essa oportunidade para refletir sobre a própria vida, as próprias experiências. Qual o seu grau de insatisfação? Com que você está insatisfeito ou insatisfeito? Sua angústia, suas tristezas, sua autossatisfação, todos esses conflitos. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração. E aí que é interessante a sequência, né? Nós vimos na obra Plenitude e no Autodescobrimento. Amenizam porque nos distraem. E essas distrações exteriores, elas vêm como anestésicos, anestesiam a psique. E isso tem um custo altíssimo, porque pode dar a falsa sensação, uma pseudo-cura, a falsa sensação de autorrealização, quando na verdade estamos apenas tentando aplacar esses sentimentos de inferioridade, de tristeza, de impotência, de dor. Então a gente está fazendo um grande exercício de recolhimento, direcionar a nossa atenção para nós mesmos. Não, porém, erradicá-las. Então, podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente. Não, porém, erradicá-las. Razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Este modesto livro, que ora trazemos à análise do caro leitor, pretende, sem presunção, auxiliá-lo na conquista da consciência. Então, a proposta está clara, para que possamos aceitá-la ou refutá-la. Expandir a nossa consciência de forma bastante séria. Esse livro não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa, que é outra vã tentativa de substituir o longo, árduo ou doloroso processo de autodesenvolvimento. São as rotas de fuga, os atalhos. Mas nós já despertamos para a falsidade desses descaminhos. Estuda algumas problemáticas humanas, à luz da quarta força em psicologia. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Colocando uma ponte na direção da doutrina espírita, que é portadora de uma visão profunda e integral do ser. Aqui a gente já precisa fazer uma pausa para refletir um pouquinho sobre esse aspecto psicológico que ela cita, até que o título da série é Série Psicológica. Mas aqui a proposta da autora é uma psicologia única, a psicologia própria da doutrina espírita. Alguns chamam de psicologia espírita. Então,
vocês vão ver ao longo do texto, e já viram, tanto no Plenitude quanto no Autodescobrimento e nesta obra. Citação de Freud, citação de Jung, citação da psicologia transpessoal, Skinner, behaviorismo. Ou seja, ela fundamenta o seu pensamento em certos aspectos dessas teorias, mas nós não podemos identificar o que é apresentado na série psicológica da Joana de Ângeles como uma dessas abordagens psicológicas ou escolas psicológicas. Ou seja, eu não posso dizer que essa psicologia apresentada, ela é freudiana, ela é junguiana, ela é lacaniana. Não. Aqui a proposta é uma psicologia embasada na doutrina espírita, que busca dialogar com diferentes autores, mostrando algumas aproximações e divergências. Tranquilo até aí? E a gente vai ver o que é essa quarta força já já. Mas vamos continuar com o prefácio. Condicionado para a conquista das coisas, na concepção da meta planificadora, o indivíduo procura soterrar os conflitos sob as preocupações contínuas. Isso é outra forma belíssima e poética de dizer que argumentávamos já no slide anterior, as distrações. E essas preocupações muitas vezes nos vêm justamente como distrações. Você pode encontrar isso nas Sagradas Escrituras, né? O próprio Mestre Jesus nos coloca nas suas falas, nos seus ensinamentos, no seu Sermão da Montanha, essa preocupação excessiva com o bem-estar físico. E aí não é um bem-estar no sentido do autocuidado, que é algo fantástico, necessário, porque isso demonstra muito respeito pela obra da natureza, por nós mesmos, nosso próprio corpo. Mas aquele ato exagerado de mimar-se, buscando conforto para compensar sofrimentos psíquicos. Então nós queremos nos afastar desta senda, já trilhamos por muito tempo e constatamos, por vias do esgotamento, que é um caminho infrutífero. Então, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, até quando ressumam e sobrepõem-se a todos os disfarces, desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. Ou seja, que foi a nossa constatação por vias do esquecimento. Fingir que não estamos sofrendo psiquicamente. Esconder de nós mesmos os nossos vícios, as nossas fraquezas, os nossos medos. Ou seja, esse evitar constante do enfrentamento, do autoenfrentamento, não resolve o problema. Não resolve nenhuma situação. Elas permanecem latentes, pulsantes. E aí nós vimos uma estrutura psíquica que aí foi emprestada da psicologia profunda, mas não só da psicologia, como também da filosofia, que é o termo do inconsciente. Vocês se recordam disso? Então, pulsando no inconsciente, atuando sobre as nossas decisões e sobre toda a nossa dinâmica existencial. Então, não foram excluídas só porque eu não as vejo, muito pelo contrário. Por não vê-las, aceitá-las, não lido com elas, mas elas interferem e atuam na minha existência, sem que eu tenha consciência disso. Ou seja, eu mesmo me coloco numa posição de impotência diante dessas questões que são minhas. Sou conduzido, não conduzo. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Ou seja, na psicologia espírita, nós damos primazia para o mundo psíquico. O mundo psíquico, ou seja, a psique, para nós, na doutrina espírita, não é sinônimo de espírito. O espírito, ele tem uma estrutura, que nós chamamos de psique, e é por meio dessa estrutura psíquica que ele interage com o mundo, com os outros. Então, nós damos primazia para essa estrutura psíquica, ou se vocês preferirem, mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que o propele com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade.
que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais. São muitos. E aí ela cita a grande dicotomia, o parecer e o verdadeiramente ser. Quando nós desejamos algo mais pelo resultado do que por aquilo em si próprio, nós geralmente temos pressa. E nessa pressa nós cometemos esse terrível erro de querer parecer sem ser. E ficamos fantasiando expectativas muito altas sobre o que é ser sábio, o que é ser santo, o que é ser divino, quando na verdade ainda não aprendemos nem a ser humanos plenamente. Então essa é a verdadeira humildade. Reconhecermos-nos tal qual somos no momento, buscando esse aprimoramento constante, mas sem fugas para querer parecer. Eu preciso parecer mais paciente do que eu sou. Preciso parecer mais generoso do que eu consigo ser. Praticar mais generosidade, caridade. Você pode pegar qualquer exemplo. Preciso parecer mais rico do que eu sou. Preciso parecer mais saudável do que eu sou. Mais, um termo da moda também é bem resolvido, né, psiquicamente. Não, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu sou super poderoso, eu não choro, eu não sofro, para mim está tudo bem. Sempre querendo sustentar uma imagem de aprovação social, que só dificulta o trabalho e potencializa as questões que não foram resolvidas. Foram introjetadas, guardadas, supostamente esquecidas, mas nós acabamos de estudar nas obras anteriores que não são esquecidas, e elas retornam com grande potência quando eu não consigo mais conter aquilo. E aí, por mais que a vida me contradiga, por mais que a vida gere os conflitos para eu perceber que eu estou iludido, a minha mente desenvolveu uma estratégia, uma ferramenta de convencer-me que eu estou certo e o mundo todo está errado. Aí eu consegui inventar 1000 justificativas e explicações para manter-me na ilusão. Então, aquele que deseja permanecer na ilusão ainda, ele pode ler 1000 livros, 1000 livros. Ele pode até se transformar num erudito, vamos usar essa, é que eu gosto dessa palavra, então não usaria nesse contexto, mas me falta outra palavra. Ela pode se converter num erudito, aquela pessoa que tem uma boa retórica, domina bem o vocabulário, sabe citações, mas isso implicou em que mudança na vida dela? Praticamente nenhuma. Muito pelo contrário, só cristalizou mais ainda as suas dificuldades, os seus vícios, as suas angústias, os seus medos, os seus conflitos. Então nós queremos abrir mão disso. Isso é abrir mão da vaidade. Abrir mão de precisar parecer o que nós não somos. As inquietações e tendências que comandam, estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada. Então, só para a gente pegar a sequência. O que nós cultivamos no campo íntimo nos define. Porque nós somos seres psíquicos. Então, o nosso pensamento é primordial. Então, o que eu penso? O que eu cultivo no meu mundo íntimo? Quais sentimentos eu valorizo? Quais pensamentos eu valorizo? E eu faço deles hábitos. É isso que eu preciso verificar, tentando me propelir a realizações nobres e edificantes. Liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Podemos continuar ou estou indo muito rápido? Né? Estão me acompanhando bem? Porque às vezes eu me empolgo, vocês podem falar daí qual. Mas precisar, voltar, pausar. É que esse assunto é muito interessante, né? O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no homem que invariavelmente não lhes dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultam diluí-los. Enraizados profundamente, apresentam-se na consciência sob disfarces diferentes, desde os simples complexos de inferioridade. Aí o simples com bastante aspas, né? Assim, com bastante cautela nessa simplicidade. Porque, nossa, que coisa difícil de lidar.
e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esse complexo de inferioridade. E aí que eu acho fantástica a abordagem da Joana de Angelis, porque ela não é restritiva. Ela nos convida à curiosidade para ler diferentes autores. Então, um autor muito bom para a gente ler sobre complexo de inferioridade é o Adler, da psicologia adleriana. Então, ela vai citar um pouco esses pontos. E aí, não para que a gente seja doutrinado numa linha específica, que você tenha que se posicionar, isso vai ser uma escolha sua. Mas conhecer a contribuição de grandes gênios da humanidade parece-me bastante sensato. Não sei o que vocês acham. Parece-me um caminho sensato. Então, simples aí com cuidado, tá? Simples com cuidado. Complexos de inferioridade. Os narcisismos, que nós já conversamos também, que infelizmente está muito na moda, né? Então, todo mundo é especialista em diagnóstico psicológico. Não precisa nem cursar nada. Todo mundo sabe, eu consigo identificar. Eu tive uma mãe narcisista. A própria filha, o próprio filho conseguir avaliar a mãe, fica uma coisa um pouco subjetiva demais, né? Sempre vai ser subjetiva, mas ali há relações que impossibilitam uma análise não tendenciosa, mas as pessoas se acreditam capazes disso. A agressividade, a culpa, a timidez, até os estados graves de alienação mental. Aí nós trazemos, por exemplo, esquizofrenias e outras psicoses. Todo conflito gera insegurança, que se expressa multifacetadamente. Então tem múltiplas faces. E aí que foi um grande movimento também na psicologia, ela vai citar essa quarta força, foi esse grande movimento, e aí entrou na moda, não está tão mais na moda, mas entrou muito em moda a palavra holismo. Não sei se vocês acompanharam esse momento. O holístico para cá, o holístico para lá, nessa tentativa de apreender o ser em sua totalidade. Porque veja a questão filosófica como é interessante. E aí que a gente precisa desse estudo para nós sabermos nos posicionar na leitura. Existem duas grandes linhas na filosofia, para a gente ser bem sucinto. Então eu vou ser aqui bem simplista, me perdoem, mas aí vocês aprofundem os estudos em filosofia. Tem duas linhas principais, que é o monismo e o dualismo. O platonismo, a filosofia platônica, o cristianismo e, consequentemente, a doutrina espírita, são linhas filosóficas dualistas. O que significa uma linha filosófica dualista? Ela vê duas essências no universo. O espírito, o espiritual, o transcendente e a matéria. Então, ela não vê os dois emanando de uma mesma substância. Então, o monista acredita em uma substância só. Uma substância primordial. O dualista crê em duas substâncias primordiais, que interagem, mas que uma não é a outra. Por isso que a gente compreende, na nossa vivência, que em algum momento, essa matéria que me serve para manifestação neste mundo, irá se deteriorar, seguindo leis físicas, mas que eu, enquanto espírito, não estou submetido a essas leis. Ou seja, o espírito é imortal. Tem naturezas diferentes. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai fazer essa leitura. Então, multifacetado, eu preciso reconhecer-me como espírito que se manifesta e se relaciona com o mundo por meio de uma estrutura psíquica, mas que também tem uma corpórea. E aí a gente pode ver sutilezas nessa corporalidade. É uma palavra que às vezes eu enrosco, é difícil. Ser corpóreo. Aí nós vamos para ideias de perispírita, e nós vamos tentando levantar conjecturas muito distantes, mas a gente fica mais próximo. Então, se eu tenho a intenção de apreender o ser como um todo, eu preciso conhecer todas essas instâncias ou esses planos de manifestação do ser. Vocês concordam? Eu preciso conhecer um pouco do corpo para respeitá-lo, compreender as suas necessidades, compreender um pouquinho do seu funcionamento, a alimentação, o sono, o bem-estar físico, a higiene. Preciso olhar. Não posso dizer que, pelo fato da primazia ser psíquica,
Então, o que acontece com o corpo não me interessa. O corpo é um objeto ali absolutamente passivo. Então, mesmo numa doutrina dualista, nós não acreditamos nessa passividade absoluta do corpo. É uma integração muito íntima e ainda bem misteriosa para a ciência. Mas a gente percebe a necessidade de também compreender essa faceta, essa face da manifestação do ser. E aqui nós estamos tentando fazer que entendimento, por meio da leitura dessas obras, do psíquico, que é outra face. Entender a questão dos pensamentos, das emoções, né, um pouco do campo energético, sem aquele misticismo equivocado, né, e muitas vezes tendencioso, exagerado, fanático, sem isso, mas entender um pouco do nosso psiquismo, para entender posteriormente um pouco da nossa manifestação espiritual, que ainda é muito confusa, cheia de mistérios para nós, apesar de já termos avançado, né? Não sei se essa minha longa explanação esclareceu, mas eu fui longe no pensamento. A ideia é essa: o objeto é multifacetado, precisamos estudar bastante. Claro. Sim. É monismo. Monismo. Monismo é uma substância. Monismo. A gente pode trazer depois alguns autores que defendem o dualismo e outros que defendem o monismo, mas ainda é uma grande polêmica na filosofia. Bastante interessante a proposta. Mas nós, na doutrina espírita, a doutrina espírita se fundamenta num pensamento dualista. Então, o ser consciente, então, multifacetadamente, é o que a gente está tentando fazer. Respondendo por inomináveis comportamentos nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Olha que interessante, quando a gente sabe nomear, facilita a nossa relação com aquele fenômeno. Vocês percebem isso? Antigamente, quando nós tínhamos poucas palavras para a gente ficar na parte do corpo, que é mais palpável, concreto, questões fisiológicas, nós não entendíamos o mecanismo, por exemplo, de uma gripe, o mecanismo de uma doença bacteriana, viral. Hoje nós já temos esse entendimento e temos um vocabulário que facilita a comunicação e permitiu o avanço para tratamentos. E dá até uma certa segurança, porque a gente entende o que está acontecendo minimamente com o nosso corpo. Sabemos esperar o procedimento, sabemos encontrar o medicamento correto. Agora, para o psíquico, isso é muito mais complexo, muito complexo. E hoje ainda nós não temos essa mesma, e não sei se um dia teremos, essa mesma previsibilidade, sistematização que nós temos nas ciências naturais. Mas a gente continua tentando. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Essa é uma frase importante. Trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psíquica, psicológica. Qual que é a minha realidade psicológica? Então, o primeiro passo é reconhecê-la. E aí tem uma frase muito interessante, que muitos palestrantes utilizam, principalmente na área da filosofia, que é a ideia de... Primeiro ponto, então, são dois pontos importantes. O primeiro, quando eu quero chegar a um lugar, preciso me comunicar com alguém, estou perdido, desorientado, numa cidade que eu desconheço. Tenho um amigo, ligo para aquele amigo que mora naquela cidade, e eu falo para ele, estou perdido. Quais são as duas prováveis perguntas que ele vai me fazer? Primeiro, onde você está? Aí você vai encontrar um ponto de referência, estou aqui. Então, primeiro, onde você está? É isso que ela quer dizer com a minha realidade psicológica. Eu tenho que saber qual que é a minha condição atual. Eu vou conseguir ter uma leitura plena, completa, esgotada de mim mesmo? Não vou. Mas eu consigo ter boas referências para eu identificar onde eu estou. E depois, a segunda pergunta provável é: aonde você quer ir? Você está vindo para minha casa? Você vai passar em algum lugar? Aonde você vai? Então, esses são os pontos de referência. E aí que é a pergunta importante: você sabe para onde você está indo? A gente tem uma boa resposta, estamos construindo. Mas às vezes a gente escapa desse caminho, né? Mas a gente sabe, estamos buscando. É uma frase que eu gosto de utilizar, mas você pode utilizar a sua.
buscando a plenitude da condição humana. A plenitude da condição humana. Valores, virtudes e sabedoria. Nós queremos chegar lá, na sabedoria. Ah, mas como vai ser? Como é que você vai... E as ilusões pelo caminho? Eu não sei quantas ilusões, quantas quedas, não sei. Só sei que eu quero chegar lá. E aí, nós vamos telefonar para um sábio, tomara, né, que encontremos um sábio para nos ajudar, e ele vai nos perguntar onde estamos. Então, a gente está tentando identificar essa nossa realidade psicológica, porque o nosso referencial de para onde vamos parece-nos claro, bastante claro. Com alguns medos, dúvidas, dificuldades, às vezes desistências, recuos, mas quando nós voltamos a nós mesmos, nós nos lembramos do nosso compromisso. O que é bastante idealista, conversa muito com a filosofia platônica. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Essa poderia ser a frase principal para o nosso livro, né? Já numa cartolina, colocar lá no teto, no quarto, na parede, fazer bem colorido, bonito. Já acorda, já lembra da frase. Tá? Vamos voltar, porque eu acho que a gente já esqueceu. O ser consciente deve trabalhar-se, sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Ele não vai querer parecer, ele quer ser. Eu não estou dando espaço para vocês falarem, ou é que vocês preferem que eu siga na leitura? Vocês estão sentindo à vontade. Vocês vão enjoar da minha voz já, vocês me avisam. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Ó, como isso é libertador, né? Dá até uma sensação de leveza, né? Você pensa na frase, para com isso. Ela fala para isso, mas eu vou aproveitar e parar com isso. Parar com o quê? Parar de se julgar. Não quero mais me julgar, não quero mais me justificar, não quero me acusar, não quero me culpar. Eu quero apenas assumir, me responsabilizar, me descobrir e me aprimorar. Eu não vou ficar preso a lamentações. Ah, mas as pessoas ainda estão me julgando, as pessoas ainda estão me condenando, as pessoas estão me culpabilizando, estão se... Aí a questão é com elas. A questão é com elas. E aí esse é o ato libertador. A chegar à conclusão que depende apenas de mim. Aquilo não precisa me ofender mais, não precisa me incomodar tanto, porque aquilo está falando da realidade psíquica do outro. Eu que me envolvo nesse julgamento, nessa condenação, nessa culpabilização, nessas constantes justificativas para não sair do lugar, embates, competições, atribuições de culpa, só perdendo tempo. A identificação segue-se o trabalho da transformação. Então não é apenas identificar. Feita a identificação, sigo para o trabalho da transformação. Não fico parado, me culpando, acusando, julgando, justificando. Vamos para o trabalho. Trabalho de transformação interior para melhor. Utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, daquela jovialidade que ela comentou. Isso é muito especial, porque muitos pensam ainda que ser um sábio é ser uma pessoa rancorosa, mal-humorada, infeliz com a vida, sempre tensa, sempre incomodada, sempre insatisfeita. E essa não é a perspectiva de um sábio. O sábio preza pela leveza, pela jovialidade, pela alegria de viver, sem o apego. É justamente pelo não apego que ele consegue essa postura de leveza, de alegria, de bem-estar, de bom humor, de jovialidade. É a relaxação que libera das tensões. E da meditação que faculta o crescimento interior. Aí ela vai passar pelos tópicos, né? Primeiro, o auto-amor.
muito difícil. Então a gente vai pegar todos esses conceitos abstratos e vamos tentar torná-los mais acessíveis ao nosso entendimento, mas sem perder o entendimento de que não há uma única definição para esses conceitos. É por isso que é muito importante. Não existe uma receita universal. Então, alguns existencialistas, que é outra linha da filosofia, nos acusam, e aí eu incluo vocês, né? Não sei se vocês se incluem, mas eu sou idealista. Eu gosto da filosofia idealista. E os existencialistas nos acusam dessas ilusões e desses devaneios de querer criar construtos absolutamente universais. Não, nós tentamos trazer alguns universais relativos, por isso não universais puros, como orientação do discurso, mas o preenchimento daquele conceito é próprio de cada um. O que eu estou querendo dizer com isso? Nunca nós vamos chegar aqui e definir auto-amor como uma definição de dicionário. Auto-amor. Então, a minha definição é a sua, 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 é de todo mundo. Não pode. Isso é um esvaziamento do conceito. Isso é uma limitação do conceito. Toda palavra já é limitante. Toda linguagem já é limitante. Aí vem uma pessoa e quer limitar ainda mais, reconhecendo aquela, ou impondo aquela palavra como uma verdade universal, absoluta. É a ideia que é, não a palavra que a representa. Vocês entendem? Mas aí a gente tem essa angústia, né? Porque a gente lê e fala, nossa, mas eu não estou entendendo nada. Mas ela não fala nada com nada. E não termina, e fica muito abstrato. Porque é aquela carência, que também, infelizmente, ainda é muito presente no nosso desenvolvimento, de esperar que alguém de fora preencha o conceito por nós. Que alguém de fora preencha o conceito por nós. Não. É, mais uma vez, querer que alguém nos dê a resposta. Que alguém nos mostre o caminho. Isso não vai acontecer. E se estiver acontecendo, tome cuidado. Porque existem pessoas moralmente ainda muito infantis, para nós não nos utilizarmos de outras palavras, moralmente muito infantis, que se aproveitam dessa situação de insegurança. E estão prontas para te dizer o que você tem que fazer, o que você tem que acreditar, qual é o conceito correto, qual é a palavra correta, qual é o jeito correto. E também vocês não precisam acreditar em nada que eu estou falando, tá? Eu só estou compartilhando. É vocês que vão sentir. Ah, não, mas eu gosto assim, né? Eu só quero ler um livro de 10 passos para eu ser bem-sucedido. Pode ler à vontade, não tem problema. E se der certo, você volta a correr para contar para nós. Por favor. O importante é funcionar. Mas eu não acredito. O auto-amor ensina-o a encontrar-se e desvela os potenciais de força íntima nele jacentes. Aquele jacente que jaz, está deitado horizontalmente, prostrado. Então, o auto-amor vai trazer essa potencialidade, porque o auto-amor se fundamenta na autoconfiança, na autoestima, ter um mínimo de segurança. E você se permitir viver a sua vida, não a vida de outro, pelo medo das acusações, das punições, dos julgamentos. Então, vou viver a minha vida. Ah, mas a sua vida vai conter erros. Qual não contém? Qual é a lógica de eu não viver a minha vida porque eu vou errar? Quem vai me dar uma vida que não tem erros? Não existe. Então que eu viva a minha. Que eu banque os meus erros, as minhas dificuldades, a minha história, a minha trajetória. Parece-me mais sensato também. A autoestima leva-o à fraternidade, ao convívio saudável com o próximo. Olha o que está subentendido aí, já é bem interessante. A baixa autoestima, portanto, já por entendimento direto da frase, se a autoestima leva ao convívio saudável com o próximo, a baixa autoestima dificulta o convívio com o próximo. Uma pessoa com baixa autoestima é muito reativa, está muito fragilizada emocionalmente. Então ela já se incomoda com muita facilidade, ela se ofende com muita facilidade. Então, o convívio com pessoas que não cuidam da própria autoestima é bastante dificultoso. À vontade.
Bom, mas como então nós deveríamos ser criando, né, em relação a uma situação assim, desagradável, em relação a outra pessoa? A melhor coisa que você está falando aí, veio muito assim, de repente, o confrontar-se não está certo. Você percebendo isso? Então, a melhor coisa é o quê? É o seu silêncio, vamos dizer, porque muitas vezes as pessoas acham que quando você se silencia, né? Eu tenho muito isso. O silêncio para mim é ouro, né? Sim. Então, muitas vezes, confunde-se com covardia. Perfeito. Não é? Sem Então, dúvida. tem coisas assim que, para você não falar assim, eu não sou covarde, né? Você vai lá E faz. mas tem casos, então, nesse sentido, seria o quê? O silêncio. Exato, percebe? É muito difícil, porque é uma questão pessoal essa. E ali você vai atuar. Você vai atuar com base no que a situação te mostra. É um pouco de tentativa e erro também. Porque, e aí na linha psicológica que eu gosto, além de estudar psicologia espírita, eu sigo a psicologia junguiana. Então, são coisas diferentes, para deixar bastante claro. Não estou apresentando aqui psicologia analítica junguiana, estamos falando de psicologia espírita. Mas há aproximações e há divergências. Como um tudo, perfeito. Eu gosto muito dessa abordagem justamente por isso. Porque o que vai trazer a resposta para nós é a própria experiência, é o próprio fenômeno. Então não adianta eu falar para você que dá certo o silêncio, por exemplo. Você tenta o silêncio, não dá certo. Você tenta o silêncio, não, mas espera lá, o Nelson falou que é o silêncio, então eu vou tentar o silêncio até o fim. Eu vou tentar o silêncio, então. Não é o que é dito que você tem que forçar caber na realidade. Você vai com um entendimento e o testa. Esse testa bem entre aspas, porque nós não estamos fazendo um jogo, mas é testar no sentido de verificar se a minha percepção produz bons resultados. E aí é uma questão muito intuitiva e de percepção da situação. Então, assim, o conselho que eu daria, se eu pudesse dar conselho, seria: esteja presente, esteja atenta e veja como você reage e como o outro reage nas circunstâncias. E vai se adaptando minuto a minuto. Então, e aí que é interessante, que é uma habilidade que nós ainda temos que desenvolver, porque nós somos seres muito desatentos. Não é assim, vou esperar a conversa toda para ver se deu certo. É segundo a segundo, palavra a palavra. Perceba a reação da pessoa, a linguagem corporal da pessoa, a sua. Aí deu taquicardia, aquilo lá te irritou, você percebeu que ficou ruborizada, outro, e você já vai se adaptando com um intuito específico. Não utilitarismo de ter ganhos pessoais, mas de promover o bem. Esse seria o meu conselho. Nelson, um pouquinho mais para frente aqui, claro, né, tem uma frase que acho que cabe aí também. Por favor. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Perfeito. Essa é uma boa. Eu acho que é uma frase que coloca a gente na situação, né? E nos tira do egocentrismo, né? Centrado em nós mesmos, a gente tenta perceber como os outros se sentiriam. E isso nos remete à frase, dos ensinamentos supremos, né, da Sagrada Escritura, né? Fazer ao outro que não gostaríamos que fosse feito nós. Se a gente conseguisse agir assim, exatamente. Você resolveria. Só que, percebe, a frase é ampla, belíssima e poética, mas nós vamos preenchê-la com a nossa vida pessoal. E aí, essa frase, ela vai ser vivenciada, esse ensinamento vai ser vivenciado unicamente e repetivelmente por cada ser senciente do universo. Não tem como o meu ser igual ao seu. Mas às vezes a gente se força. Né? Não sei se ajudou. A oração, isso. Porque às vezes assim, tudo bem, tem situação que você ora, né? Você ora, você reza, para que melhor. Só que também tem hora que você tem que colocar as coisas em ação. Com certeza. Você entendeu? Porque eu falo, você ora, você reza, mas tem hora que assim, vamos embora, né? Tem momentos. Então, tem momentos que você vai ter que levar o seu tom de voz. Tem momentos que você vai ter que pôr um limite mais claro. Isso.
Então, agora, a questão é, qual é o momento certo de fazer isso? Aí é com a própria pessoa. É cada um por si. Qual que é a recomendação? Vamos estudar muito. Estudar muito, ler muito, ampliar. Isso é horizontalidade. Agora, esse desenvolvimento é de profundidade. Esse não é por meio de leituras. Não é por meio de uma biografia, por exemplo. Eu vou ler a biografia de São Francisco e vou imitá-lo em tudo. Um desastre. Porque você é outro ser. Você vai ler para se inspirar, mas não para imitar. E aí você vai trazer isso do seu contexto, das suas experiências, buscando a mesma finalidade, que é o bem. Mas a sua maneira. Não a sua maneira no sentido de invenção. É pela sua relação única com o mundo. Não sei se eu me fiz claro. Sim. Mas a frase é muito bem citada. Muito bem, encaixou muito bem. Alto amor e autoestima. Tranquilo por enquanto? Então a oração amplia ali a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Precisamos disso com constância. A relaxação proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. E aí que é o que nós conversamos nas obras anteriores, e a gente vai estar sempre conversando. Essa serenidade, essa relaxação que ela traz, essa leveza, não é apatia. Não é eu tenho que ficar quieto, aguentando tudo, por dentro, eu estou sofrendo muito, mas eu não posso falar, não posso me posicionar. Não, você tem que saber como fazer isso. É importantíssimo você saber o momento, como. A gente fala do sábio, né? O sábio sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Fazer, ação. E a gente está tentando aprender isso. Somos buscadores dessa sabedoria. Mas para aprender é fazendo, não na teoria. Então nós vamos nos colocar em ação sem apatia. Serenidade não é a pessoa que está anestesiada, como se ela tivesse tomado um medicamento, está fora de si, do universo. Não. Uma pessoa serena está atenta. Atenção plena. Lembra da referência que foi feita ao budismo na plenitude? É atenção plena, concentração plena. A pessoa está presente. Isso é uma pessoa serena. Não é uma pessoa fraca. A meditação ajuda a crescer de dentro para fora, que é o crescimento que a gente almeja, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. A gente vai falar um pouco sobre esses estados alterados de consciência ao longo da obra também. Que em algumas situações e para algumas abordagens psicológicas e psiquiátricas, inclusive terapêutico, é utilizado como um tratamento, mas infelizmente há muito abuso dos enteógenos ou psicodélicos. A gente vai entender um pouco o que são esses estados alterados de consciência. Então, o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. A gente sempre insiste nesse conceito, né? O autoconhecimento. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado, dentro de si mesmo. Percebe que essa é a nossa crença, né? É nisso que nós nos fundamentamos, é nisso que nós nos sustentamos. Nós acreditamos que a nossa realização como seres humanos que estamos em busca dessa humanidade, dessa condição de plenitude humana, por isso nós somos idealistas, nós temos uma concepção que não é num sentido universal e redutivo, mas nós temos um direcionamento, acreditamos numa finalidade existencial, nós estamos nessa busca. E tudo isso é um processo que vai exigir que administremos o nosso tempo e a nossa energia. Ou seja, que façamos escolhas. E aí que o ser humano tem dificuldade de fazer escolhas. Porque para cada coisa que escolhemos, outra não foi escolhida. Para a porta aberta, outra foi fechada. Não tem como. E a criar a ilusão de que eu vou manter todas as possibilidades e portas abertas, isso significa imaturidade psicológica. Que é típico da criança, saudável na criança,
que ela quer ser astronauta, jornalista, médica, professora, ela quer ser tudo. Só que aí ela completa 18 anos e fala, não, já não vai dar para eu fazer metade do que eu queria fazer. Aí ela completa 40 anos e fala, não vai dar para fazer 1/5 do que eu queria fazer. Aí ela completa 60 anos e fala, não fiz nem 1% do que eu queria fazer. Tá ótimo, desde que aquele menos de 1% que você conseguiu fazer foi o importante. O problema é, se além de ter sido só 1% dos seus sonhos, das suas fantasias, não era o que você queria ter feito. Aí machuca, aí incomoda, entristece. Aí a gente precisa retomar esse trabalho, mas ainda bem, sempre há tempo de iniciar o trabalho. Mas nós estamos recebendo a oportunidade de pensar nisso agora. Ou cada um no seu tempo, mas pelo menos agora é certeza. Estamos aqui. Então, que portas nós vamos fechar? Que portas nós vamos abrir? É interessante hoje que a potencialização da comunicação, ou se você preferir, as redes sociais, né? Elas tornaram as pessoas, em alguns aspectos, com menos filtro também. Em outros, elas manipulam, fingem, montam, tal, porque passam uma aparência. Mas hoje se tornou até entretenimento, infelizmente, ou se tornou jocoso a pessoa não ter filtro. E uma vez me mostraram dois vídeos que eu ia citar. Um deles foi uma pessoa mandando uma pergunta para um psicanalista que ele não gostava de ler os grandes clássicos, se isso faria dele não sei se foi idiota a palavra, tá? É que eu não me lembro, tá? Mas é sinônimo. Não estou conseguindo lembrar de uma palavra elegante, talvez estúpido, nécio, é mais bonito do que idiota. Então, se eu não quiser ler os clássicos, isso faz de mim uma pessoa estúpida? E ele foi claro na resposta, sim, faz. A pessoa não quer ler os clássicos, a pessoa não quer estudar, não quer se aprimorar. Então, a pessoa teve a coragem de fazer uma pergunta dessa e achando que não, a resposta é meio óbvia. Segundo comentário, a pessoa criticando o trabalho dos psicoterapeutas e das religiões que trabalham com seriedade, dizendo que essa questão de sofrimento psicológico é tudo baboseira, que bastaria ele não fazer nada e ganhar 50 mil por mês, que ninguém teria, se todo mundo não fizesse nada e ganhasse 50 mil por mês, ninguém ia ter problema. Oh, meu Deus do céu, e a gente está tentando estudar achando que anjos, a gente está tentando aprender o vocabulário sofisticado, e me vem a criatura e me fala uma estupidez dessa. Mas aí as reações foram muito interessantes, porque as pessoas projetaram nesse ser, nessa pessoa que teve não sei se ousadia é uma boa palavra, eu gosto dessa palavra também, coragem também não é uma boa palavra, mas ele teve a condição de fazer um vídeo desse, e as pessoas concordaram, e se vincularam, falaram, isso aí mesmo, era isso que eu queria ter dito, porque... Então, se eu acredito nisso, percebe que são outras portas que eu vou abrir? E são outras que eu vou fechar. Então, aí talvez a porta do desenvolvimento espiritual, da leitura, da erudição, da boa convivência, do autoaprimoramento, do autossacrifício, essas portas talvez não serão abertas. Mas a porta da desonestidade, a porta do ganho material ilícito, talvez essas portas eu abra. Porque uma pessoa que quer recursos sem trabalho, ela está se fundamentando no quê? Não tem sentido, não tem propósito. É uma enganação, uma falácia. Mas há pessoas que acreditam. Esses exemplos tristes, para nós não nos esquecermos que estamos a cada instante escolhendo. E é isso que a gente precisa fazer. Então, quem posterga não se realiza satisfatoriamente, só para a gente retomar. Porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Nisso nós acreditamos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas diríeis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Olha como as perguntas são fantásticas. São as perguntas que nós devemos nos fazer para desarmar todos esses gatilhos de autoilusão que nós já deixamos preparadíssimos para os conflitos, os confrontos e as dificuldades. Essas ilusões podem acontecer. O avarento
se considera apenas econômico e previdente. Olha de novo o jogo das palavras. A avarento é uma palavra feia, mas eu não sou avarento. Eu sou previdente. É diferente. Sou econômico. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Ele não está sendo orgulhoso ou vaidoso. Só conquistou dignidade. E aí poderíamos citar 1000 outros exemplos, né? Isto é muito real. Então ela está confirmando, sim, existe isso. Muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. E é esse meio de verificação que nós vamos utilizar como porto seguro, para nós não cairmos nessas falácias. E entendermos que sim, ser previdente é virtuoso. Ninguém está questionando isso. Mas eu não posso ser avarento e me enganar acreditando ser previdente. Ter dignidade, construir dignidade é essencial. Ninguém está questionando isso. O problema é quando eu uso a dignidade como substituto para o orgulho, para a vaidade. Aí é um uso indevido. Então aí vem a citação, que encaixa muito bem nessa estratégia para enfrentarmos a nossa resistência. Lembra o livro Autodescobrimento, né? Temos um inimigo. Eu não gosto muito dessa palavra também, mas ela se encaixa bem no contexto. Temos um inimigo real. Qual que é o nosso inimigo real? A resistência. Nós mesmos. Mas nós demos um nome, porque esse nome nos ajuda a dialogar com o inimigo. Fala, resistência, senta aí, que nós vamos entrar em guerra. E aí tem um livro muito bom, depois eu indico para vocês, para quem quer entrar em guerra com a resistência. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Então você imagina, e aí o que seria legal imaginar? Uma pessoa que você tem muita afinidade ou uma pessoa que você tem aversão? Melhor imaginar uma pessoa que você tem aversão, porque aí a tendência de você criticar é maior, né? Então imagina aquela pessoa que você tem aversão, que você não gosta, ela praticando a atitude que você iria praticar. Você classificaria como previdência ou como ser avarento, avareza? Você classificaria como orgulho ou como dignidade? Então, é uma estratégia interessante para que a gente possa, para que a gente consiga desligar um pouco dessas armadilhas de autoilusão, né? Desarmá-las. E prosseguiu. Aí é um outro parágrafo. Dê balanço no seu dia moral. Aí ela cita Santo Agostinho aqui, mas esse trecho eu já tirei porque a gente já está ciente disso, mas está na obra. Então, ela vai falar do balanço de consciência. Então, dê balanço no seu dia moral. E eu juntei com a frase anterior por conta disso. Você faz esse exercício de imaginar o outro praticando aquela atitude, para você tentar se aproximar do seu real sentimento, da sua real intenção. Feito isso, você consegue fazer o balanço. Porque se você for tentar fazer o seu exame de consciência, tentar promover uma autoanálise, sem desarmar essas ilusões, vai ser um exercício mais de vaidade espiritual. Para muitas vezes se encontrar depois com os amigos, ou com a fraternidade, com o grupo, e ostentar a sua capacidade de fazer exame de consciência. Só está servindo para ostentação. Só está servindo para a confirmação da sua vaidade. Não um real balanço de existência. Então ele vem depois. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, ela faz a metáfora, avaliar suas perdas e seus lucros. Então o que seria perda para nós? Para nós, com base no que nós estamos buscando, seria fortalecer qualquer vício. O fortalecimento de qualquer vício para nós é uma perda. Ah, mas eu perdi recurso material também. Perfeito, ruim, ok, mas isso é secundário. Perdi, não quero perder. Lógico, perfeito. Mas esse não é o primordial para nós. Entre perder no mundo material e perder no mundo moral, a gente vai lutar para não perder no mundo moral. Melhor se não perder em ambos, óbvio. Melhor não perdermos em nenhum. Mas, se não for possível naquele contexto manter, estou dando um exemplo, tá? Só um exemplo. Se não for possível manter, o que nós vamos optar? Que porta nós vamos abrir?
do desenvolvimento moral. Não perder no campo moral. Isso é uma perda para nós. E o ganho, é óbvio, é o nosso desenvolvimento moral. Aí é o oposto. Então a gente tem que ter claro o que é perda e o que é lucro. Senão a gente não consegue fazer uma boa análise. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Ou seja, as perdas serão maiores que os lucros. Se nós considerarmos o que nós acabamos de definir como perda e como lucro. E aí a parábola do cobrador de impostos é muito interessante, né? Aí já me remete diretamente à parábola do cobrador de impostos, porque... E aí chegou um momento em que só o contato com o mestre, só a visita do mestre, já faz a pessoa falar, meu Deus, mas eu perdi tudo. Eu sou o mais pobre dos seres humanos. Isso no critério dele, porque ele mudou o seu parâmetro de comparação. Ele está se comparando agora com outros valores, não com pessoas, com outros valores. E percebeu que aqueles cofres cheios, adquiridos indevidamente, ilicitamente, agressivamente, com base na dor de muitas pessoas, foi para ele um grande desserviço. E aí ele logo se colocou a compensar, a reparar, não para agradar aos outros, mas para ter paz consigo mesmo, porque ele se viu pobre, no sentido real da palavra, não na pobreza material. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o halo amor, ou seja, o alto amor e o amor ao próximo, são decisivos para a avaliação. A oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas. Quem ora, fala. Quem medita, ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Olha que outra frase belíssima, né? Quem ora, fala, quem medita, ouve. E nós deveríamos, para fazer um diálogo, para ter um diálogo, é ouvir e falar. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. A oração é uma meditação, a meditação é uma oração. Ouvir e falar com o divino. E esse é outro ponto que também é motivo de acusação dos existencialistas para conosco, né? Que nós não amamos essa vida. Nós fugimos dessa vida. É isso que alguns nos acusam. Mas aí eles não nos entendem, né? Mas como vamos querer? Eles não nos entendem. Eles acham que nós não amamos essa vida porque nós sonhamos com uma vida após a morte. Não, nós amamos essa vida tanto quanto a vida após a morte, porque ambas são vidas. Só que nesse momento nós estamos com o corpo, que nos dá um propósito específico para a manifestação nesse mundo. Eu não sei como serão as experiências, porque eu não tenho essa lembrança. Não sei se vocês têm, mas eu não tenho. Eu não sei como vai ser essa experiência. Eu vejo por meio de alguns livros, depoimentos, mas são experiências de outros, não a minha. Então não existe isso. O idealista é uma pessoa fraca que quer fugir dessa vida, sonhando com um Deus que vai dar um paraíso para ela. É uma pessoa que não estudou religião. É uma pessoa que não estudou, que não se aprofundou, quer fazer uma leitura superficial. Infelizmente, há pessoas que se dizem religiosas e se comportam assim? Há pessoas que dão esse ensinamento e infelizmente tem uma repercussão gigantesca? Tem. Mas eles não representam o que é o cristianismo, o espiritismo, você pode pegar o budismo também, aí você vai, não representa. Então eu não posso tomar a pessoa pela obra. A interpretação que a pessoa faz da obra não é a obra em si. Então muito cuidado com essas leituras, não sei se vocês são questionados constantemente pela escolha que vocês fizeram de vida. Eu também sou bastante. Então a gente precisa entender, olha, com respeito, com gentileza, às vezes com limites mais claros, mas falar, primeiro você estuda, primeiro você quer criticar, leia o que eu leio, estude o que eu estudo, aí nós vamos dialogar. Mas enquanto você está falando, não gaste o seu tempo.
Faça as suas escolhas, busque então a sua história de vida. Como assim? Eu amo essa vida, acho que vocês também. Nós amamos essa vida porque é por meio dela que nós estamos aprendendo quem nós somos, nos desenvolvendo, crescendo, estabelecendo laços. A questão é, nós não queremos nos apegar ao corpo. É diferente. Não querer me apegar ao corpo ou a essa vida não significa que eu não a amo. Muito pelo contrário. É aí que eu vou amá-la verdadeiramente, porque eu não vou ter uma relação utilitarista com ela. Percebe que muda toda a perspectiva, todo o olhar. E aí, me perdoem o desabafo, tá? Não sei se vocês são questionados também, mas nós temos as respostas. A gente tem que ter paciência. O ser consciente é austero. E aí eu vou terminar o prefácio com a citação inicial, porque aí ela dá o fechamento. Mas eu fiz questão de colocar em destaque, porque ela é a alma do livro. Ela vai representar o que nós vamos tratar nesse livro. Vamos lembrar, então. O ser consciente é como? Se eu vou ler o livro que se propõe a me ajudar a expandir a consciência. Como é que eu vou perceber se eu estou expandindo a minha consciência? Assim, ó. Ser consciente, o ser consciente é austero, sério, comprometido, mas sem carranca. Não é mal-humorado, não é chato. É jovial, alegre, ama essa vida, mas não é vulgar. Ele é complacente, ele é tolerante, ele é compassivo, mas ele não é conivente. Quando ele tem que se posicionar, ele se posiciona com clareza. Quando ele tem que defender as suas ideias, ele defende as suas ideias com nobreza, com dignidade, com altivez. Não é conivente. Ele não quer agradar todo mundo. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ou seja, ele acolhe, ele é bondoso consigo, com o outro, ele entende a fragilidade, a ignorância e os erros, mas ele não os aceita no sentido de tá tudo bem, pode continuar errando. Não, esse erro precisa ser corrigido, reparado, e ele traz consequências. E faz parte do processo assumir as consequências do erro, faz parte da dignidade, faz parte da responsabilidade de ser adulto, de crescer, assumir a responsabilidade do erro. Então não é coitadinho, tá tudo bem, não precisa. Não, precisa de auxílio, estamos juntos para resolver o problema, para enfrentar o erro, não para ignorá-lo ou camuflá-lo. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro. Então, é uma ajuda que não causa dependência. É uma ajuda sincera, de querer que o outro alcance também a plenitude da condição humana. Não só nós. Percebe que evoluir não é um ato egoísta? Que também alguns às vezes acusam. Evolução, se tornar melhor, não é um ato egoísta, porque nós desejamos que todos alcancem esse estado de plenitude, de beatitude, de serenidade, aí, termo que você quiser. Seguindo adiante, sem cobrar retribuição. É pelo simples ato de compartilhar ajuda. E aqui, para mim, é a definição maravilhosa do que é ser generoso. Ele é responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Aqui a gente tem que entender. Vocês perceberam que ela colocou o vão repouso. O que significa isso? Aquele repouso excessivo, aquele repouso que nasce da preguiça, aquele repouso que nasce da fuga, aquele repouso que nasce da covardia. Esse repouso a gente não quer. Mas é óbvio que nós precisamos descansar, nós precisamos repousar. Então, aí vem aquela outra, para aproveitar que as redes sociais nos dão muitos exemplos para pensar. Aí, outra coisa que está bastante na moda é aquela... E aí, olha como as pessoas se permitem serem manipuladas e tem os manipuladores, né? A pessoa ela já tem apego a recursos materiais. Ela sente vergonha por ter poucos recursos materiais. Aí vem alguém e diz para ela que se ela acordar às 3 horas da manhã, ela vai enriquecer. Porque ela não é rica porque ela não acorda às 3 da manhã. E a pessoa vai fazer. É impressionante. E ela faz. E ela segue uma criatura que ela nunca viu na vida. Que ela não tem nenhuma relação. E ela acredita que se ela acordar 3 horas da manhã,
ela vai ser ajudada, vai acontecer um milagre, vai acontecer uma transformação psicofisiológica. Aí utilizam-se muitos termos bonitos, né? Até quânticos às vezes, bonitos os termos, e a pessoa se submete, muitas vezes com privação de sono, dificulta mais a vida dela ainda. Aí ela não consegue cumprir, que surpresa, né? Não vai conseguir cumprir. Ela não vai conseguir cumprir o que é óbvio, e ela sente o que depois por não ter cumprido? Culpa, e aquilo justifica para ela, então eu vou ser fracassada sempre mesmo, porque eu não consigo cuidar dessa vida. Só faz um estrago psíquico gigantesco. Essa frase também está uma coisa na moda que é a procrastinação. A procrastinação cabe bastante. A procrastinação real, efetiva, verdadeira, ela tem um significado importante para eu entender o porquê da minha procrastinação e corrigi-la. Mas, infelizmente, também é alvo de receitas, né? E agora é interessante, porque o benefício de todas essas tentativas estapafúrdias é sempre sucesso material ou sucesso, como que a gente pode dizer, relacional, social. É interessante que acordar às 3 da manhã para fazer uma meditação, para ser menos egoísta, não atrai tanta gente, né? Então, aí você começa a perceber quais são as prioridades. E aí a leitura do livro Plenitude e os exemplos orientais são fantásticos. E aí a frase também, cristã belíssima, que é: ninguém é tentado a não ser na sua concupiscência. Só somos explorados pelas nossas próprias concupiscências. Então, se eu sou muito apegado aos bens materiais, a probabilidade de eu cair nesses contos estapafúrdios é muito alta. Se eu não tiver apego, eu vou conseguir ponderar e ser um pouquinho mais sensato. Falar, não, isso não é relevante para mim, vou usar o meu tempo de outra maneira. Nelson, e ainda tem a justificativa do lado religioso, que o trabalho significa. Exato. Entende? Aí essas interpretações abrem margem para todos esses equívocos. O trabalho dignifica. Qual o trabalho? Percebe? E o que é dignificar? E as pessoas fazem as interpretações que convém. E a gente começa, o começo do nosso desenvolvimento se dá pelo entendimento dessas autoenganações. Onde eu estou sendo enganado? Onde eu estou sendo manipulado? Onde eu estou sendo envolvido no mundo? É ali que está mostrando a minha concupiscência. É ali que eu vou perceber as minhas fraquezas. É no mundo material? É no mundo sexual? É no mundo social? Sei lá, qualquer termo. É nesse ponto. Aí você percebe que ali há algo que precisa ser trabalhado. O mundo, o que ele vai oferecer são as portas. As pessoas que não conseguem lidar com bens materiais, com a sexualidade, elas vão encontrar 1000 portas para se perder. Mas elas só vão fechar as portas quando elas próprias perceberem e optarem. Não dá para esperar o mundo arrancar as portas da minha vida. Me será ofertado tudo. Mas nem tudo me convém. Eu vou decidir o que me convém. Isso é bastante interessante também. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Outra frase muito importante também. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, liberta a consciência do ser. E ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra prometida, a terra da promissão bíblica. Essa terra prometida não como algo externo, então, mas como uma conquista interna, de um ambiente de serenidade, de paz, de harmonia íntimos. Terminamos o prefácio. Esse é o prefácio. Dá para perceber que a obra vai nos convidar a reflexões muito interessantes. Depois dessa apresentação, qual que é a nossa opção? Continuamos ou não? Vamos continuar com a leitura? Todo mundo aceita? Então vamos continuar com a leitura. O trabalho será árduo. Aqui eu vou só apresentar, nosso tempo já está extinguindo, mas continuaremos então nas próximas quintas-feiras, estudando o livro Ser Consciente. Ela divide em partes, tá? Então eu vou agrupar os capítulos também nessas partes. A primeira parte vai falar da quarta força da psicologia.
E aí são 5 capítulos. A quarta força, definição e conceito, o homem psicológico maduro, modelos e paradigmas, nova estrutura do ser humano. Hoje, a gente vai falar só sobre a quarta força para encerrar, que acho que nós já temos bastante conteúdo. Então, último slide. A quarta força, já para adiantar então, né, ela é a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal também é conhecida como a quarta força, porque são 4 grandes escolas que são apresentadas no curso de psicologia. O behaviorismo é uma dessas grandes escolas. A psicologia, chamada psicologia profunda. Na psicologia profunda você tem a psicanálise como representante, mas não só. Infelizmente não apresentado na maioria dos cursos de psicologia que eu conheço, mas a psicologia junguiana, que é a psicologia analítica, e a psicologia adleriana entram nessa psicologia profunda. Tá, mas pro senso comum é a psicanálise, a segunda força. Então, psicologia comportamental ou behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista seria a terceira força. Aí entra Gestalt, entra Carl Rogers, dá para entrar também a logoterapia, mas isso veio muito depois. Mas a fundamentação da psicologia humanista é no existencialismo. O existencialismo é o pensamento filosófico que sustenta a terceira força. Só que aí, recentemente, chama-se de quarta força o desenvolvimento da psicologia transpessoal. Então ela vai falar um pouquinho sobre os grandes autores e um pouquinho da teoria da psicologia transpessoal. Então, os primeiros parágrafos da obra. Somente quando estudado na sua plenitude, espírito, perispírito e matéria, podem se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno. Esse Deus com D minúsculo é uma metáfora, facultando completude, realização planificadora, ou outros termos, mais os nossos irmãos orientais gostam de utilizar, ou alcançando o estado de nirvana, samadhi, ou de reino dos céus, que lhe cumpre alcançar. E isso acontece quando começamos a estudar profundamente, plenamente. E é só o começo. Essa gigantesca tarefa de apresentar a quarta força e identificar o ser humano mais do que só o seu corpo, ou só corpo e mente, mas também a sua manifestação, o seu plano espiritual, coube a psicologia transpessoal, ou quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível que é, fadado à felicidade. Então, das 4, a única que fala sobre vida após a morte, fala sobre espiritualidade no sentido realmente mais próximo das religiões, no sentido de uma crença realmente na continuidade da vida após a morte do corpo, é a psicologia transpessoal, é essa a quarta força. Por isso que ela vai trazer algumas considerações. Oi? As faculdades hoje elas estão ensinando a quarta força? Algumas apresentam, mas assim, às vezes mais como uma curiosidade, e outras dão uma formação mais completa. Inclusive, eu não sei se existe ainda, mas no Brasil foi fundada a Unipaz, que oferecia um curso específico de psicologia transpessoal. Mas confesso que eu não acompanho faz muito tempo. Então, eu não sei se tem ainda. Eu me lembro em Brasília. Sim. A quarta força, ela ainda está muito incipiente, muito bem no começo. Há uma crítica muito severa a ela no meio acadêmico, acusando-a de religiosismo, religiosidade, e vai muita coisa. Tem uma profissão assim, do casamento mais científico, respeito. Acreditam. As pessoas que defendem dizem que sim. Os acusadores dizem que não. Exatamente. Então, mas aí ela vai dar uma explicação para os estados alterados de consciência. Inclusive, utilizou os estados alterados de consciência para suas pesquisas. Tem questões aí interessantes, pelo menos para a gente estudar. Cada um vai
chegar às próprias conclusões. Então, nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos, preocupados com a criatura humana dual. E nós fizemos uma referência ao dualismo, né? Espírito e matéria, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, para onde retornava após o périplo carnal, após a jornada carnal, a fim de experimentar felicidade ou desdita. Então já comenta que a reflexão sobre a continuidade da vida após falecimento do corpo remonta a tempos antiquíssimos, longínquos. Aí ela cita Sócrates e Platão, porque estamos no lado ocidental. A filosofia grega embasou a formação cultural do Ocidente, mas isso já estava acontecendo no Oriente também há muito tempo. E nós temos registros de outros povos também acreditando. É interessante que alguns fósseis identificados, agora eu não consigo me lembrar da data, mas eram os nossos ancestrais fazendo cerimônias fúnebres. Então, homem neandertal fazendo enterros, cerimônias, enterrando objetos com as pessoas. Isso nos dá uma ideia, aí tem historiadores que podem me ajudar aqui, os incas também, nos dando ideias, mas aí eles encontraram bem antes dos incas. Fósseis muito antes dos incas, que já faziam pequenos rituais e enterravam. O que isso está nos dizendo? Que ali havia uma crença ainda mágica, arcaica ali, não no sentido pejorativo, mas muito básica, de uma continuidade da vida, de uma necessidade de se despedir de alguém querido. Então isso está inscrito na nossa psique, no nosso inconsciente sagrado. Vamos parar por aqui? 5 minutos de descanso, hein? Ótimo, gente. Muito obrigado pela atenção.